Me ouve bem? Estão me ouvindo? Pessoal, confirme aí pra mim se vocês estão me ouvindo, por favor. Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui nessa live sobre hipertensão. Vamos falar sobre um assunto que é muito comum e eu decidi abordar esse assunto porque é um assunto que faz parte, né, da nossa rotina de trabalho, né? É muito comum a gente ver pessoas hipertensas, então eu acho que é um assunto interessante para que a gente possa estar falando aqui hoje, né? Tirando dúvidas. Se você tiver sua dúvida, já vá guardando ela aí para que nos 15 minutinhos final da live a gente vai deixar para a gente tirar as dúvidas, tá certo? Vamos falar sobre esse assunto. Hipertensão, gente, é uma doença muito comum, tá? A hipertensão ela é a doença do envelhecimento, ou seja, as pessoas com o passar do tempo, né, com o passar da idade, elas vão desenvolver uma doença chamada arteriosclerose, ou seja, envelhecimento da parede dos vasos, né? E esse envelhecimento da parede dos vasos, ela faz com que o nosso coração tenha mais trabalho para ejetar o sangue. Ou seja, o sangue ele fica com mais dificuldade para poder ser ejetado até aqueles vasos mais distais do nosso corpo, que ficam nas mãos e nos pés. Então, com o envelhecimento, os nossos vasos vão endurecendo, se deposita cálcio, as fibras musculares ficam mais duras. Então, isso faz com que as pessoas comecem a desenvolver hipertensão, tá certo? E aí, o que é que acontece nesses casos? A hipertensão, ela pode acontecer em qualquer faixa etária, desde o mais novo até o mais velho. Apesar de ser conhecida como uma doença do envelhecimento, aí a gente chama de hipertensão essencial, ela pode acontecer também na pessoa jovem, na criança, no adolescente. E aí quando acontece nessa faixa etária, a gente tem que pensar em hipertensão secundária, que é o quê? É uma pressão que surgiu devido a alguma outra doença por trás, né? E aí a gente começa a investigar na criança e no adolescente essa hipertensão secundária. Geralmente está ligada a outras doenças, como doenças endócrinas, doenças da adrenal, doenças da tireoide, doenças dos rins. Então, a gente tem que sempre pensar em outro órgão causando essa doença, certo? E aí a gente vai investigar e tentar chegar a um diagnóstico, certo? Chegando ao diagnóstico, a gente tem que iniciar o tratamento. E a gente sempre tem como mente a medição, né, da pressão arterial. A gente sempre faz duas medições para poder a gente pensar no diagnóstico de hipertensão. A primeira da consulta de inicial, né, e uma segunda na consulta de retorno, já com os exames. E aí eu gosto sempre de orientar os pacientes que estão investigando hipertensão a medir sua pressão corretamente, tá? E aí vai alguns pontos importantes de como você deve medir a sua pressão arterial. Você tem que pegar um manguito de braço, como esse aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, esse aqui é o que eu uso no meu consultório. Você vai colocar no seu braço, certo? 2 centímetros acima do cotovelo, mais ou menos. Colocar esse signo no braço, ele vai ser colocado, pode ser no direito ou no esquerdo, certo? E aí você vai acionar o seu aparelho de pressão. Eu gosto muito de indicar essa marca. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Chamada ONO. Tá vendo? Essa marca aqui é a melhor que existe para a gente medir a pressão, tá? E aí você vai estar sentado, coluna ereta, não pode estar num barulho, no ambiente não pode ter barulho, tá? Você não pode ter nenhum tipo de ruído ao redor na hora que for medir sua pressão, tá? Você tem que estar calmo, nunca meça a pressão nervoso. Porque o que eu mais vejo no consultório é: ai doutor, tive um problema, um estresse, uma ansiedade e medi a pressão deu alta. Essa pressão aí é falsa. Por quê? Ela não é a verdadeira. Porque você está sob estresse. E qualquer situação de estresse que exista no seu dia a dia pode fazer com que
você tenha uma hipertensão ao estresse. O ideal sempre é você medir a sua pressão num momento de calma. Nunca meça a sua pressão no momento de estresse, porque você vai ter uma pressão muito alta e você não é hipertenso, você só está sob estresse. Então eu sempre oriento os pacientes a não medir essa pressão dessa forma, tá? E aí sempre meça a pressão no ambiente calmo. A bexiga tem que estar vazia, um detalhe importante. Não pode cruzar os pés nem as pernas, tem que estar com as pernas livres, tá? Sem estar dobradas. E você tem que medir a sua pressão nessa situação, nessa circunstância, tá? E aí você mede a pressão e aquele valor você anota e leva para consulta para você mostrar ao seu médico, né, como é que está ficando a sua pressão em casa. Essa aferição a gente chama de monitoramento residencial da pressão arterial, MRPA. E é uma das provas diagnósticas que a gente usa para que a gente chegue a esse diagnóstico de hipertensão. Evite sempre aquele aparelho de punho. Por quê? Porque o aparelho de punho, ele dá muito falso diagnóstico. Ele sempre mede para mais. Às vezes você não mede na posição correta, que é justamente o braço apoiado assim no tórax. Às vezes você mede com ele um pouco elevado ou fora de algum apoio, entendeu? Às vezes ele está descalibrado, então a gente não usa muito na nossa prática o de punho não, porque ele dá muito alterado, sempre para mais. Tá? Se possível, sempre tem o de braço, como eu mostrei. E aí você leva para o médico, certo? Essas medições. E a gente também gosta de pedir um mapa, tá? Porque o mapa ele vai ajudar na medição nas 24 horas, inclusive o período noturno, que é um período importante para a gente avaliar como é que está o comportamento da hipertensão nesses horários enquanto o paciente dorme. Por quê? Porque durante o sono existem doenças que podem aumentar a sua pressão. E a mais famosa do nosso meio é a apneia do sono. E a apneia do sono a gente precisa ter essa atenção com o mapa, porque esse paciente ele não vai respeitar o ciclo circadiano, que é o ciclo em que a pressão ela cai, certo? Porque naturalmente a nossa pressão cai na madrugada. Então se eu perceber que esse paciente está fazendo hipertensão na madrugada, eu tenho que pensar em apneia do sono. E aí a pergunta é, você ronca à noite? Geralmente o paciente não lembra. E aí é bom sempre quando ele vai com acompanhante, porque eu pergunto ao cônjuge, né, se durante a noite ele ronca. Aí geralmente o cônjuge diz, doutor, ele ronca. Aí eu já sei que eu tenho que pensar em apneia do sono para esse paciente. E aí nesse caso, eu tenho que pedir uma polissonografia. Porque se ele tiver apneia do sono, eu tenho que pensar em tratar. E hoje no nosso meio a gente tem medicações como o Wegovy, que é uma caneta emagrecedora, foi aprovada aí para o uso de apneia do sono. E tem o CPAP, que é um aparelho que a gente coloca no nariz. Ele é uma espécie de uma máscara, tá? E essa máscara ela é amarrada na cabeça e o paciente dorme com ela. Muitos reclamam, dizem que é desconfortável e infelizmente é uma das poucas coisas que melhoram a apneia do sono. E eu sempre também falo que a apneia do sono é muito comum a gente encontrar em pessoas que estão acima do peso. E aí quando tem pessoas acima do peso, eu sempre oriento emagrecer. Porque qualquer perda de peso que você tiver dentro da apneia do sono, você vai ter melhora do sintoma. Eu tive uma paciente mesmo no consultório que ela perdeu 2 quilos em um mês. Pode parecer pouco, e ela tem obesidade mórbida, mas com 2 quilos que ela perdeu, ela parou de roncar. Então aquilo ali para mim foi fantástico. Por mais pouco que ela perdeu de peso, mas foi suficiente para ela parar de roncar. Então é sempre bom pedir mapa nesse perfil de paciente, justamente porque vai favorecer a gente identificar a apneia do sono. Então, gente, a gente vai investigar a hipertensão, tá? Com esses exames. Gosto também sempre de pedir vários exames quando o paciente está investigando hipertensão. Eu gosto de pedir ecocardiograma, porque eu vejo se esse coração já está crescendo por causa da hipertensão. Eu gosto de pedir eletrocardiograma para ver se já tem algum distúrbio elétrico relacionado à hipertensão. Peço o mapa, né, como eu já falei aqui, que vai me ajudar no diagnóstico e guiar o meu tratamento medicamentoso, tá? Gosto de pedir raio-x de tórax para ver como é que está a parte torácica, a parte pulmonar, certo? Ver também a área cardíaca.
E uns exames de sangue fundamentais, né, para a gente ver colesterol, perfil lipídico, perfil de glicemia, função hepática, função renal, ver se os rins já têm sofrimento pela doença hipertensiva, tá? Gosto de pedir microalbuminúria 24 horas para ver se esse rim já tem perda de proteína devido à hipertensão, tá? Gosto de pedir também retinopatia, né? Fazer uma avaliação da retina. Hipertensão é uma das principais doenças que cega, tá? Então o hipertenso ele precisa fazer check-up oftalmológico anual para investigar retinopatia hipertensiva, tá? Fica aí esse lembrete importante. Hipertensão cega, tá? Uma vez eu peguei um paciente encaminhado do oftalmo para investigar a hipertensão comigo. Ele não sabia que era hipertenso. E pasmem vocês, a gente investigou ele e ele realmente não é hipertenso. Só que ele já tinha retinopatia hipertensiva. Então o que a gente optou em fazer? Iniciamos o tratamento de hipertensão para ele. Porque eu entendo que para ele, 12/7, que eram as médias dele, já era hipertensão. Os olhos dele já não aguentavam mais aquele valor de hipertensão, já estava tendo doença na retina. Então eu optei por tratar. Entendeu? Justamente para que ele não desenvolvesse uma cegueira. E aí a gente começou o tratamento dele para que assim ele não evoluísse com piora dessa retinopatia, tá? Então, a gente avalia os exames, certo? E aí, assim que a gente avalia os exames, identifica realmente se ele realmente é hipertenso, a gente vai iniciar o tratamento, tá? Hoje, eu digo sempre que a hipertensão é a doença que tem mais opções de tratamento. Mais opções. Se a gente pega aquele paciente que é estágio 1, não tem nenhuma comorbidade associada, como diabetes, colesterol, é aquele paciente que está às vezes sedentário, paciente que está acima do peso, eu sempre oriento mudanças de estilo de vida. E o que é isso, doutor? Mudança de estilo de vida nada mais é do que você mudar a sua rotina de vida. É você se alimentar melhor, evitando alimentos muito salgados, ultraprocessados como embutidos, salsicha, mortadela, linguiça, presunto. Evitar alimentos com muito carboidrato, açúcar refinado, produtos industrializados como biscoitos, margarina, alimentos que têm muito processamento industrial. Isso vai prejudicar você que é hipertenso, tá? Prefira alimentos mais naturais, certo? Evite alimentos em conservas, tá? Porque tem um grande teor de sódio, refrigerante, nem pensar. E atividade física. Atividade física é importantíssimo nesse processo de mudança de estilo de vida. Porque muitas das vezes aquela pessoa já é sedentária, né? Claro que a pessoa já tendo já um estilo de vida bom, né? E tá com a pressão alta, infelizmente a gente entra com medicação, tá? Mas quando o paciente tem estilo de vida muito ruim, a gente dá a ele um prazo de 60 a 120 dias para ele mudar esse estilo de vida. A gente repete os exames para ver como é que ficou a pressão dele. E se ele ficar com médias inferiores a 12/8, a gente não inicia o tratamento, mantém o estilo de vida e vai acompanhando. Agora, se mesmo com o estilo de vida mudado, ele mantiver níveis pressóricos acima de 140/90, que é o nosso ponto de corte ainda, a gente inicia o tratamento. Aqueles pacientes que ficam ali entre 12/8 e 14/9, a gente vai insistir com essas mudanças de estilo de vida. Porque a gente sempre percebe que a gente mudando estilo de vida, a gente vai percebendo que esse paciente vai melhorando seus níveis pressóricos, tá? As mudanças de estilo de vida, ela melhoraria em torno de 5 milímetros de mercúrio nas suas medições de pressão arterial, tá? E aí a gente acompanha esse paciente, tá? Para que a gente oriente esses pacientes a manter esse estilo de vida, né? Eu já vi muitos pacientes que chegaram para mim bem hipertensos, acima do peso, sedentários, comendo errado. E aí quando a gente orienta ele, olha cara, você precisa mudar, a hora é essa. Ou você muda agora, ou você vai começar a tomar remédio e não vai parar mais nunca. E aí muitos pacientes assim, opa, ou eu mudo agora, eu vou cair no remédio e é sem volta. E aí o que é que acontece? Os pacientes acabam incorporando, né, esse estilo de vida e deixam de ser hipertensos. Uma vez eu atendi um paciente jovem,
32 anos, ele já estava com tudo que você imaginar de ruim. Colesterol alto, pré-diabético, obeso, sedentário, mas ele estava preocupado porque ele estava hipertenso. E as outras coisas eles até então não se preocupou, porque as outras coisas não precisaria de remédio, né? Obesidade, tem muita gente que vive ali obeso e não se preocupa com isso. Muita gente está ali com a glicemia alterada e vai deixando, entendeu? Mas ele percebeu que agora a coisa mudou porque entrou hipertensão na jogada. E aí ele tinha que tomar remédio ou ele tinha que mudar. E aí o que aconteceu? Ele pegou e começou a entender sobre a doença, e eu disse a ele: ou você faz mudança de estilo de vida, ou você vai cair no remédio. Aí ele: doutor, me dê 2 meses. 2 meses, eu volto aqui, a gente repete os exames, e aí a gente reavalia essa necessidade da medicação. Eu disse: combinado, vamos lá. Não deu outra. Primeiro que quando ele chegou 2 meses depois, eu já nem reconheci mais ele. Porque ele estava tão magro, mas tão magro, que eu não reconheci. Aí ele: doutor, você não está lembrado de mim não? Eu disse: não. Aí quando eu abri o prontuário dele, aí ele já foi falando: não, eu sou paciente, que a gente ia começar o tratamento de hipertensão, e eu pedi ao senhor para esperar. Aí eu: ah, sim, muito bem. Rapaz, você está diferente, o que você fez? Ele: doutor, mudei, né? Perdi peso, estou fazendo exercício, perdi 25 quilos. Eu tomei um susto. Na época nem existia Monjaro. Eu disse: rapaz, 25 quilos você perdeu. Eu disse: perdi, doutor. Fechei a boca, caí no exercício, mudei a alimentação e consegui. Eu disse: tá vendo, você é a prova de que quando o paciente se esforça, o paciente consegue, né? É como o meu mentor Guto Galamba fala, né? Obesidade é uma doença, mas escolher ser obeso é uma decisão sua. E ali ele mudou radicalmente. E para minha surpresa, né? Não sei se diria surpresa, mas eu já imaginaria que isso iria acontecer. Quando ele repetiu o mapa, as médias pressóricas dele eram 11/7, que estavam em 15/9. Ele deixou de ser hipertenso só com mudança de estilo de vida. Então, pacientes assim jovens, que não tem muitas comorbidades, que a gente percebe que ele consegue mudar só com o estilo de vida, a gente insiste. Mas também já vi casos de pacientes que: doutor, olha, eu prefiro tomar o remédio, para mim é mais cômodo. Porque fazer exercício eu não tenho tempo, mudar a alimentação, meu trabalho, minha rotina não permite que eu faça dieta, então eu prefiro a medicação. E a gente também não vai deixar o paciente hipertenso, né? Então a gente acaba iniciando tratamento nesses casos. Então, gente, hipertensão é uma doença multifatorial. A gente sempre tenta buscar opções, né, para que a gente não entre na medicação. A gente investiga outras doenças, né, como eu citei no início, principalmente quando o paciente é jovem, ou quando ele abre um quadro de hipertensão muito alta, tipo 18/10, 20/11. Do nada ele começa a desenvolver uma hipertensão muito severa e que não baixa com as medicações, tá? E aí a gente começa a pensar que pode existir outras doenças por trás, certo? E aí, se a gente não vê outras doenças por trás, a gente trata como hipertensão essencial, que é a hipertensão relacionada ao processo de envelhecimento por arteriosclerose, tá certo? E aí a gente falou agora, né, sobre as questões terapêuticas. Eu enfatizei bastante a questão da mudança de estilo de vida, porque é algo que eu acredito bastante e eu acho que funciona muito bem. Mas quando o paciente ele não consegue com mudança de estilo de vida, a gente vai partir agora para as medicações mesmo, certo? E aí, se o paciente é obeso, por exemplo, eu gosto de iniciar o tratamento de obesidade. Eu acho assim, a obesidade é uma doença multifatorial. Todo médico tem que saber tratar. Eu acho que não pode ser uma doença só para endócrino. É uma doença que interfere com todas as outras áreas da medicina, entendeu? Então eu acho que precisa realmente dessa questão, desse olhar de várias especialidades. Então, o paciente obeso, eu insisto em tratar a obesidade. Eu aprendi a usar Mounjaro, eu aprendi a usar o Wegovy, eu aprendi a usar medicação de compulsão alimentar, porque eu acredito que se eu emagrecer o meu paciente,
ele deixa de ser hipertenso. Eu aprendi a tratar diabetes porque eu percebo que muitas das vezes eu tratando diabetes, eu melhoro a hipertensão. Eu percebo que se eu tratar o sedentarismo, eu melhoro a hipertensão. Então eu tenho que saber de tudo um pouco. Porque o meu paciente, ele quer que o médico resolva mesmo a vida dele. Então às vezes você ficar encaminhando, ficar ali, entendeu? Passando para o outro, esse paciente pode ir para o outro e não volta mais para você. Então eu tenho essa filosofia no meu consultório, meus pacientes sabem disso, que se ele vier com qualquer problema, se eu souber resolver, eu vou resolver ali. Agora também eu tenho muita humildade para dizer, olha, eu não sei resolver isso aqui, vou te caminhar para quem sabe. Então eu gosto sempre de abordar tudo no meu consultório, até mesmo ansiedade. Tem paciente que eu já tratei até suicídio, ele queria se matar, eu, não, você não vai se matar não, toma esse remédio, botei um carbolítio nele, e ele parou de querer se matar, encaminha para o psiquiatra, claro, né? Mas até as questões emocionais eu trato, porque tudo isso interfere com o coração. Então, eu gosto de tratar, certo? Não só a hipertensão, mas como todas as doenças que podem vir associadas a ela. Então, assim, eu sempre bato muito nessa questão da obesidade, né? Tanto que muitos pacientes já estão vindo para mim para tratar a obesidade justamente porque eu bato muito nessa tecla, porque é a doença do século, é uma pandemia. Até 2030, 50% da população mundial será obesa. E como é que você não trata uma doença dessa? Entendeu? Eu trato, não tem como. Entendeu? Até porque muitos pacientes que chegam para mim obesos, eles já chegam hipertensos. E muitas das vezes já estão usando mais de uma classe farmacológica. Entendeu? Então às vezes você precisa associar mais medicação. Entendeu? E aí você tem que pensar em tratar essa obesidade. Porque justamente esse coração está com sobrecarga devido ao peso. Entendeu? Então você precisa falar para esse paciente, olha, vamos pensar em tratar essa obesidade, cara. Vamos emagrecer, vamos ali tomar um Monjaro. Vamos fazer um Wegovy, se for o caso, entendeu? Tem um paciente mesmo, múltiplas comorbidades. Olha só. Diabético insulino dependente, gordura no fígado grau 3, já com cirrose. Paciente com elefantíase, paciente hipertenso. O que você imaginar ele tinha. Ele tinha 73 anos. Eu cheguei para ele e disse assim, tu topa fazer uma bariátrica? Porque até então eu percebi que pelas condições do paciente, por ele ter saúde, era mais fácil eu indicar uma bariátrica. E ele disse, doutor, eu já tive essa oportunidade de fazer essa bariátrica há uns 5 anos atrás, mas eu rejeitei, porque eu não me achei pronto para fazer. Eu disse, meu querido, a única coisa que determina você poder fazer ou não a cirurgia é o seu coração. E o seu coração, apesar de todos os seus problemas, ele é muito bom. Ele suporta o estresse de uma cirurgia como essa. Você topa, eu lhe encaminho para o cirurgião, dou o risco cirúrgico e você opera. Ele, doutor, se o senhor acredita que eu posso, eu vou querer. Minha gente, resumindo a ópera, este paciente perdeu quase 30 quilos. Ele melhorou da elefantíase, ao ponto dos calçados já ficarem folgados. Ele melhorou da cirrose. Inclusive, ele só está usando agora uma vitamina E para diminuir um pouco a inflamação. A gordura no fígado, que era grau 3, está zerada. Ele não tem mais gordura no fígado. A insulina ele está desmamando, que para mim foi uma das maiores vitórias. O paciente que era insulina dependente, usando quase 70 unidades de glargina, agora ele está usando 8. Se eu não me engano, agora já está, acho que SOS a insulina. Remédio de pressão, não toma mais. Deixou de ser hipertenso. Então, quantas e quantas coisas aconteceram na vida desse paciente. Ele depois me agradeceu, levou até um presente para mim, porque eu transformei a vida dele. Paciente que tinha já limitação para caminhar, até a bengala ele já está deixando, porque ele já está conseguindo andar até melhor. Então, um paciente que realmente mudou a vida depois de um emagrecimento. Então, eu acho que a gente tem que pensar em tratar tudo. Eu sou dessa filosofia. Então, pacientes que vêm para mim já para iniciar o tratamento, né, eu gosto sempre de falar da questão da mudança de estilo de vida, né?
tratar comorbidades como obesidade e mostrar as opções terapêuticas, né? E aí eu sempre digo para os meus pacientes, né, quem manda é seu bolso. Existem muitas opções de tratamento, de medicação, tá? Para mim hoje os antihipertensivos melhores são da família olmesartana, são os que são mais potentes, são os que têm mais efeito no controle pressórico. Posologia muito boa porque é uma vez ao dia. E aí o meu paciente, quando pode, eu gosto muito de usar essa droga, que é o BNK. Quando ele não pode, a gente vai para a losartana do posto, que é uma droga que tem uma potência mais inferior, mas é uma droga que você vai ter que tomar mais vezes por dia, mas que pode também controlar sua hipertensão. Pacientes que já têm outras comorbidades, a diretriz de hipertensão já orienta que a gente use mais de 2 fármacos. Por quê? Porque a gente está entendendo que a gente precisa potencializar o tratamento. Hoje, o novo normal não é mais 12/8. A nossa meta hoje de tratamento de hipertensão é 11/7, abaixo disso, tá? Então, 11/7 hoje é o nosso novo normal. 12/8 já é pré-hipertensão, tá? Pré-hipertensão, e que se o paciente tiver já alguma lesão de órgão-alvo, como eu falei no início, né, retinopatia, né, lesão no rim, aumento da área cardíaca, né, o coração já crescendo, a gente tem que deixar ele com menos que 12/8. E aí já iniciar tratamento farmacológico para que esse paciente fique com as metas bem baixas, tá? A gente precisa deixar ele com pressões mais baixas, porque a gente está entendendo que o corpo dele já está tendo repercussão dessa pressão aí alterada, tá? Então a gente tem várias opções, A gente pode também usar a família do captopril. Muita gente tem até preconceito com captopril, mas saiba que captopril é uma das drogas mais estudadas na cardiologia, tá? E eu gosto muito de usar o enalapril, apesar que eu tenho pacientes que tomam captopril e ficam muito bem, tá? Tem uma paciente minha que ela só usa captopril, a pressão dela é excelente. E aí, o que é que acontece? Eu gosto de usar, por quê? Porque é uma droga que tem muito benefício para o coração. Porque o captopril, ele age no rim e no coração, diminuindo a pressão no rim, tá? E aí você diminui a progressão para a insuficiência renal, que é a doença que leva à hemodiálise. E diminui também o tamanho do coração. O que muitos pacientes se queixam do captopril, e eu vi até muitos pacientes têm preconceito, dizendo que a droga não presta, que é o governo que quer matar o povo, porque o povo fica tossindo porque toma captopril. Mas isso é um efeito colateral, tá, gente? O captopril ele aumenta uma substância chamada bradicinina, e ela no pulmão estimula a tosse. 30% desses pacientes vão ter tosse. Se você não tiver tosse e a droga tá controlando a sua pressão, massa, segue, não suspende. Agora, se infelizmente você tiver tosse, aí a gente tem que pensar realmente em trocar, tá? Outra classe que eu gosto bastante é o amlodipino. O amlodipino tem um efeito hipotensor muito bom, mas ele dá um probleminha que muitos pacientes reclamam. Ele incha muito as pernas. E aí tem paciente, doutor, não gosto do amlodipino, tira essa droga, tá inchando muito. Aí às vezes eu olho assim, deixa eu ver suas pernas. Aí quando eu olho, é um inchaço muito discreto. Aí eu falo assim, olhe, sua pressão controlou com a amlodipino. Se a gente tirar o amlodipino e trocar, a sua pressão pode descontrolar. Esse inchaço atrapalha a sua estética? Para você é algo que lhe incomoda? Entendeu? Se for algo que incomoda, aí o que acontece? Eu deixo o paciente a decisão de suspender. Porque, olha, vai realmente descontrolar a sua pressão, porque a gente pode até trocar a classe. Isso pode descontrolar. Trocou a classe e é comum isso acontecer. Então, eu gosto de dizer a ele que existe essa opção de troca, tá? E gosto de dizer a ele que pense bem, porque se você está controlado, entendeu? E aí o inchaço não é tão significativo, siga com a droga, entendeu? Vai fazer bem ao seu coração. Então, a nossa diretriz de hipertensão fala que
A alondipino é uma das 3 principais escolhas na hora de decidir tratar um paciente hipertenso, tá? A primeira é a família do enalapril e do captopril, são drogas muito boas, tá? E aí vai depender da comodidade. Captopril você tem que tomar 3 vezes no dia, enalapril 2 e o ramipril, que é a mais potente da família, você toma uma vez só ao dia. E aí vai depender do poder aquisitivo do paciente, a decisão de qual dessas 3 escolher, tá? Aí, associando a essa família, a gente tem o alondipino e tem o hidroclorotiazida. O alondipino tem esse porém de inchar as pernas, pode acontecer em alguns casos, como expliquei. E o hidroclorotiazida é uma droga muito boa, porque alguns pacientes que têm, por exemplo, retenção de líquido, pacientes que têm lipedema, pacientes que têm inchaço crônico nas pernas por varizes, pacientes que têm elefantíase, pacientes que têm insuficiência cardíaca, que precisa perder um pouco de líquido e não quer usar furosemida, que furosemida é um diurético muito potente, a gente pode abrir mão da hidroclorotiazida, certo? A hidroclorotiazida é uma droga que não tem uma potência tão grande, tá, para tratamento de hipertensão, mas ela ajuda muito no controle dessa questão do líquido, dessa questão do excesso de sódio na corrente sanguínea. E aí você vai produzir mais urina, favorecendo assim a diminuição da sua volemia, ou seja, da quantidade de líquido circulante. Consequentemente, você diminui algo chamado pós-carga, que é o quê? Esse excesso de líquido que volta ao coração, né? E aí faz com que o coração trabalhe menos. Trabalhando menos, esse coração ele vai ter menos pressão na hora de ejetar o sangue. Consequentemente, controla a sua pressão. Então, é uma droga muito boa, tá? Eu acho que tem um efeito muito bacana no controle da hipertensão. Então, é importante a gente pensar sempre em iniciar esses 3. Claro que isso pode mudar, tá, gente? Tem pacientes, por exemplo, que a gente não pode começar com essas 3. Né? Pacientes renais crônicos, aí eu já não posso usar hidrocloro, porque ele já não urina bem, então não é uma droga que tem efeito, tá? Pacientes que têm doença renal ali que está na fase pré-diálise, eu tenho que suspender enalapril e captopril e só posso voltar a usar quando ele já for dialítico, porque nessa fase aí de doença renal o enalapril e o captopril pode piorar a doença do rim, entendeu? Então é importante a gente ficar de olho, né, em qual melhor tratamento a gente pode usar, certo? Existe aí várias e várias opções, tá? Agora me veio aqui na mente de falar sobre gestante. Lembrar que gestante ela não pode usar nenhuma dessas 3 opções. As únicas opções que gestante pode usar é metildopa, que é um alfa-agonista central, Celozolc, que é um beta-bloqueador, ou seja, age melhor em arritmias e controle da frequência cardíaca, hidralazina, que é um vasodilatador direto, tá? É uma opção muito boa para quem é gestante, certo? Em alguns casos também a gente pode usar o nifedipino, que é um bloqueador de canal de cálcio da família do alondipino, mas que não dá tantos efeitos no feto, né, na criança. Então, a gestante precisa dessa atençãozinha aí, tá? Entra muito no nosso consultório pacientes que estão ali grávidas e que precisam, né, de controle pressórico para não desenvolver a eclâmpsia, tá? Que é uma doença que pode matar tanto a mãe quanto a criança, tá? É indicação, inclusive, né, de você abreviar o parto, né, fazendo uma cesariana eletiva. Essas pacientes que desenvolvem hipertensão, elas dificilmente vão conseguir ir para o parto normal, tá? Acabam precisando fazer cesárea. Então, hipertensas que estão grávidas, vocês têm que ter total cuidado. Se você já é hipertensa, toma algumas medicações de pressão, sei lá, losartana, por exemplo, e você se descobriu grávida, você precisa imediatamente ir ou no seu obstetra ou ir no seu cardiologista para que seja trocada imediatamente a sua medicação, tá? Por quê? Porque alguns tipos de antihipertensivos podem causar lesão fetal, tá? É importante essa informação. Você, mulher jovem, quem está pensando em engravidar, tá? Que já está se programando e foi hipertensa, se atente a esse detalhe, porque medicação de pressão pode fazer mal ao feto,
tá? Então precisa ser trocado imediatamente e ir acompanhando com o cardiologista para ver se após a troca a sua pressão ficou ali controlada, certo? Quem está grávida precisa ter uma pressão bem controlada, justamente pela questão do risco de fazer eclâmpsia, tá? Eclâmpsia é uma doença potencialmente fatal, certo, gente? Então, vale a pena lembrar de falar desse público, tá? Que é a gestante. Então, gente, eu acho que agora a gente pode abrir para dúvidas e perguntas, né? Eu acho que eu consegui falar aí de muita coisa sobre hipertensão, certo? Eu acho que a gente conseguiu aí falar de tudo, né? Diagnóstico, tratamento, né? Fatores de risco, outras comorbidades, tá? Eu vou responder aqui as perguntas que vocês fizeram ao longo da nossa live, tá certo? Para que a gente agora possa interagir. Eu vou deixar esses 15 minutos finais para que a gente vá falando sobre diversos assuntos. Claro que o foco aqui hoje é hipertensão. Fran perguntou assim: doutor, onde o senhor está atendendo? Está atendendo pelo plano Apivida? Não, Fran, não atendo a Apivida, tá? A Apivida tem uma política de atendimento que eu não gosto, tá? Eles têm uma política de pressão para que você atenda um volume muito grande de pacientes em um prazo de tempo muito pequeno. E eu gosto de ser livre no meu atendimento. Porque às vezes tem paciente que precisa de 1 hora de consulta e tem pacientes que eu consigo resolver a vida dele em 10 minutos. Às vezes é só um relatório, às vezes é só um pedido de exame e tal. E a Apivida não, você tem que atender todo mundo em até 12 minutos. Então, nunca quis atender a Apivida, não faz parte do meu perfil profissional atender esse plano, tá? Mas se você quiser me procurar, eu atendo na Climed, atendo no Decos, tá? Decos eu atendo convênios diversos, consulta particular. Tem a opção do Instituto Viver Mais Melhor, tem a opção da Climed, tem a opção do Decos, tá? Na bio do meu Instagram tem o contato da minha secretária para que ela possa agendar a consulta no melhor lugar e de sua preferência, tá? Atendo o IPS Saúde também, aí o IPS você tem que agendar pelo próprio convênio, e atendo também pela MED na São Camilo, também agendamento é direto com o call center do convênio, tá certo? Quero agradecer aqui alguns colegas que entraram na live, doutora Thelma, reumatologista renomada, obrigado pela presença. O Léo, enfermeiro do HU, profissional excelente. Doutor Paulo Moisés, cardiologista da nossa sociedade. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Seja bem-vindo. A Mara do Instituto. Mara, obrigado pela presença. Parceria boa lá no Instituto Viver Mais e Melhor. Alguns pacientes queridos, como Denilde. Bem-vinda, Wagner. A Vina perguntou se ainda estou atendendo no Decos. Sim, atendo no Decos às quintas, a cada 15 dias, tá? Minha próxima agenda do Decos já está lotada, sem vagas. A próxima agenda do Decos agora é dia 9 de abril, tá certo? Quem mais? Vamos lá. Muito obrigado pelos elogios. Arismar perguntou sobre bradicardia e suas consequências. Veja, Arismar, o assunto é hipertensão, mas eu vou abrir uma exceção e vou explicar para você um pouco sobre bradicardia, tá? Mas a gente pode abordar isso mais profundamente em outra live. Bradicardia é o coração batendo lento, tá? Em outras palavras. E aí a gente tem que identificar quais as causas desse coração estar assim. Se for relacionado ao envelhecimento e se for algo irreversível, né? Que às vezes o coração ele realmente para de funcionar, sua parte elétrica, e aí isso acontece fazendo bloqueios, né? Bloqueios de condução elétrica. E aí, avaliando o tipo de bloqueio, você pode precisar de marca-passo. Marca-passo é aquele aparelho que coloca debaixo da pele, e esse aparelho ele vai fazer o papel da eletricidade do coração. Já que a eletricidade do coração não está funcionando, aí ele vai passar a ser agora o novo estímulo elétrico do coração. Aí você precisa de uma avaliação com um arritmologista para entender e indicar se realmente você precisa de um marca-passo, tá? E aí o que vai geralmente determinar a necessidade de um marca-passo é sintoma, entendeu? Alguns tipos de bloqueio você não precisa ter sintoma para você indicar marca-passo, mas na maioria das vezes, na maioria dos bloqueios, você precisa de um acompanhamento para ver se você vai futuramente precisar, tá certo?
Espero ter explanado a dúvida. E o enalapril, Vina perguntou, é a mesma coisa do captopril, tá? A diferença é a comodidade posológica. O enalapril você toma 2 vezes por dia, certo? Enquanto o captopril você tem que tomar 3, certo? Os dois dá pelo SUS. E aí você vê com o seu médico qual vai ser a melhor opção para você, tá? Eu sempre gosto do enalapril, né? Porque, pensa aí, você tomar um remédio 3 vezes no dia, como captopril, né? Eu acho um pouco útil. Eu prefiro você usar o enalapril ou o ramipril, tá? O paciente já não quer tomar remédio todo dia, aí você tomar 3 vezes no dia é osso, né? Então eu prefiro sempre não usar essas opções, tá? Yara perguntou quando é que eu vou atender em Aquidauana. Menina, Aquidauana foi um convite de um grande amigo médico que é clínico. E ele estava chefiando lá em Aquidauana e me convidou. Só que eu não conhecia a cidade de Aquidauana, então eu fui para fazer o teste. Menino, quando eu vi a distância, eu desisti. É muito longe Aquidauana, muito longe. E pelo honorário que estavam me oferecendo, não valia a pena. E aí eu preferi não ir mais para Aquidauana. Por isso que eu não estou mais atendendo lá. Quem quiser realmente fazer consulta comigo, só em Aracaju mesmo, tá? Aquidauana só foi um teste rápido. Não deu certo não. Mas se quiser continuar seguindo comigo em Aracaju, vai ser um prazer te atender por aqui, tá? Meline entrou na live. Bem-vinda, Meline. Saudades do nosso tempo de saúde, São Lucas. Grande neurologista do estado de Sergipe. Seja bem-vinda. Pessoal, tem mais perguntas sobre hipertensão? Temos mais aí 5 minutinhos. Hipertensão é uma doença muito comum, muito prevalente, tá? Precisa sempre ser tirada das dúvidas, tá? Porque muita gente acha que eu sou hipertenso, mas eu não sinto nada. Mas a doença tá ali, ó, dentro de você, ó. Lesando o cérebro, lesando o rim, lesando o coração, lesando os olhos. E aí quando você começa a ter sintoma, a doença já está instalada. Já está instalada a retinopatia, já está instalado o AVC, né? Muita gente descobre que é hipertenso porque teve um AVC. Um lado do corpo de repente paralisa. E aí agora? A sequela que fica. Porque a maioria dos casos que tem AVC fica com sequela pro resto da vida. Tá aí a doutora Meline, que é neurologista, pode muito bem corroborar com essa minha fala. Então, tem que ter cuidado, gente. Eu não sinto nada, doutor. Vai passar remédio, eu não sinto nada. Beleza, tu não sente, mas teu corpo já tá ali, ó, sofrendo o caos da pressão alta. Então, eu sempre gosto de alertar. Não sente nada, mas a conta chega. É um rim que tá ali, ó, com hipertensão dentro dele, ó. Ele é um filtro. Então, se tu joga a pressão nesse filtro, esse filtro uma hora vai começar a falhar na sua filtragem. Você vai começar a perder proteína na urina. E aí, quando você vê, você começa a inchar do nada. E aí você vai ver, eita, meus rins. E aí quando você vai para o nefrologista, ó, seus rins já são terminais, você vai ter que dialisar. Se você for numa clínica de diálise, mais de 50% dos pacientes que estão dialisando, isso aí eu digo sem medo de errar, tá aí a doutora Manuela, que é nefrologista, muito boa, inclusive, tá aí minha indicação, inclusive, de nefrologista, se estiver precisando fazer um acompanhamento renal, uma médica excelente da nossa sociedade aqui de Sergipe, uma referência, tá? Mais de 50% dos pacientes que dialisam são hipertensos. São pacientes que não sabiam que era hipertenso. E aí quando se viu inchado, vomitando, dor de cabeça, ou sonolência excessiva, e está lá com uma síndrome urêmica, que é uma complicação comum do nefropata, do renal terminal. E aí, hemodiálise. Aí você imagine, 3 vezes por semana você está numa clínica filtrando seu sangue numa máquina, isso pro resto da sua vida até você conseguir um transplante de rim. Então, minha gente, hipertensão é uma doença que mata. Não dá para brincar com uma doença como essa, entendeu?
É uma doença que mata. Uma vez eu peguei uma paciente no São Lucas, o paciente chegou pós-parada cardíaca por um edema agudo de pulmão hipertensivo, ou seja, a pressão dela subiu tanto que o pulmão dela encheu de água. Nisso que encheu de água, ela começou a entrar em insuficiência respiratória e de repente ela teve uma parada cardíaca. Foi reanimada, mas infelizmente ela fez uma encefalopatia pela parada cardíaca. Ela ficou mais de 30 minutos em ritmo de parada cardíaca e de repente ela voltou em estado vegetativo. E depois ela acabou morrendo porque fez infecção na UTI e tal. E aí, morreu por causa de uma pressão alta. Então, minha gente, a gente tem que ter cuidado. Hipertensão é algo que não dá para brincar. Muito bem-vindo, João Paulo, grande cardiologista da nossa sociedade. É um prazer estar aqui com você nessa live. Pode aí me ajudar e me contribuir aí junto com esse assunto de hipertensão. Doutora Úrsula Burgos também, minha querida eterna presidente, né? Nós fomos da diretoria da SBC logo ali nos anos de 2021, 2022, se eu não me engano. É um prazer trabalhar com você, tá? Seja bem-vindo aqui na live. Fiquem à vontade, gente, para perguntar, certo? A Fran está perguntando assim: doutor, me tira uma dúvida. O losartana de 50 e o enalapril de 10 tem diferença? Não me recordo se é enalapril ou renalapril. Quero tirar a dúvida porque fui um médico que falou que as dosagens são iguais. Veja, a dose máxima do enalapril é 20 miligramas de 12 em 12 horas. E a dosagem máxima do losartana é 50 de 12 em 12. Não dá para a gente comparar muito bem essa questão de potência, não. Porque são classes diferentes. São ações diferentes. Então, assim, proporcionalmente, eu diria que se você botar metade do losartana, seria 50 uma vez ao dia. Metade do enalapril é 10 miligramas 2 vezes ao dia. Tá? Então, assim, a gente usa nessa proporção. Mas não dá para dizer que é igual, não. Porque são classes diferentes. Então, na minha opinião, não dá pra gente tratar igual para igual, não. Tá? Wagner disse: doutor, obrigado pela explicação da importância dos cuidados com a hipertensão e sobre os riscos da obesidade. Então, aqui para isso, tá? Daqui para frente eu vou fazer com mais frequência essas lives. Eu acho que a gente tem uma troca muito boa. Eu acho que os pacientes ganham muito com isso, porque aprendem sobre a sua doença, tá? E traz também esclarecimento, né? Os pacientes, eles gostam dessa troca. Os pacientes querem interagir com o médico. E o Instagram é uma ferramenta que favorece isso, né? Porque assim você consegue aprender sobre a sua doença, tá? E consegue também tirar suas dúvidas, que muitas das vezes numa consulta você não consegue. Porque às vezes você não lembra, às vezes você está preocupado em querer saber o resultado dos exames, né? E acaba esquecendo de tirar as dúvidas. A gente também ouve muitas coisas, né? As pessoas também se dizem médicas e sem ser, e dão muitos conselhos errados para os pacientes, né? Então a gente tem que estar aqui sempre orientando os pacientes. Isso aqui é uma ferramenta que ajuda, né? A gente se aproximar, vamos dizer assim. Então, estou aqui para isso. Contem comigo, gente. Contem comigo sempre. Tá certo? Alguém tem mais dúvida sobre hipertensão? É um assunto muito vasto. Mas eu acho que deu pra gente falar muita coisa aqui, né? Conseguimos falar do seu mecanismo de ação. Conseguimos falar de sintomas. Conseguimos falar de tratamento, tá? Conseguimos falar de vários assuntos ligados à hipertensão, inclusive até comorbidades como obesidade. É isso, gente. Já que ninguém tem mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui, tá? Quem tiver interesse de se consultar, marcar uma consulta, no link da bio tem aí o meu contato da secretária, tá? Também pode mandar um direct, eu sempre respondo, tá? Qualquer dúvida também estou à disposição, certo? Não deixem de me perguntar, tá certo? É um prazer estar com vocês aqui e estou à disposição sempre, tá? Aqui no consultório,
em qualquer lugar, contem comigo para que a gente faça sempre uma cardiologia humanizada, mais próxima do paciente, tá? Olha, Arismar, a próxima live eu vou avisar aqui, certo? Eu geralmente sempre aviso 24 horas antes, ou até mesmo no dia, bem cedo, eu aviso quando vai ser. Ou vai ser no dia de terça, ou vai ser dia de sexta, tá? Então eu vou estar sempre fazendo nesses horários assim, final do dia. Que eu acho que é o momento que as pessoas estão mais disponíveis para que a gente consiga interagir mais, tá? Acho que é o horário que as pessoas estão chegando do trabalho e a gente consegue a juntar mais pessoas, né? Para que a gente faça assim uma troca de informações e a gente consiga ter uma live muito rica, tá? Então acredito que na próxima terça-feira a gente vai ter outra live aqui. Eu ainda vou decidir qual vai ser o tema, mas eu vou informar pelos meus stories e pelos meus reels, tá? Vai acompanhando aí meu Instagram, que eu sempre gosto de avisar antes, tá? Adenilde, amanhã vai estar comigo no IPES, vamos lá, hein? Esse coração seu tá top, vamos deixar ele ainda melhor, tá bom? Te vejo amanhã lá. Pessoal, é isso, tá bom? Vou encerrar por aqui, foi um prazer tê-los todos aqui comigo. Uma boa noite para todos e até a próxima live. Fiquem com Deus.